Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Tá friozinho por aí? Aqui está bastante frio. Queridos, permita-me gravar-lhes esse vídeo, esse pão diário, tratando de um assunto de suma importância, um assunto que as Sagradas Escrituras dão voz, um assunto que a Bíblia dispensa bastante tempo falar sobre, que é a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preciso dizer-lhes que a primeira vinda de Jesus, há mais de 300 referências bíblicas que falam diretivamente sobre esta. A segunda vinda de Jesus, pelo menos mais de 2.400 referências, isto é, aproximadamente 8.000 vezes mais. Eu penso que quanto mais nós estamos aproximando-nos do regresso, do retorno, da vinda de nosso Senhor, menos nós temos falado sobre esse assunto. Queridos, eu sei que, teologicamente falando, nós temos algumas disparidades. Teologicamente falando, nós somos díspares no que tange a esse assunto. Existem, pelo menos de uma maneira predominante, 3 escolas que nós anominamos como primordiais ou principais, quando o assunto é o retorno, o regresso, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os 5 acontecimentos mais importantes da história de Jesus são: primeiro, seu nascedouro, sua encarnação; segundo, sua morte, isso é, seu martírio, seu sacrifício, sua propiciação por nossos pecados; terceiro, sua ressurreição, ó bendita esperança. Paulo disse que se isso não acontecesse, nossa pregação e a nossa fé seria vã. Quarto, sua ascensão ao céu, Atos capítulo 1, versículos 9 a seguir. E quinto e último lugar, seu regresso de lá. Nós chamamos isso, segundo a linha que eu defendo, de raptus no latim, harparazo no grego, arrebatamento. Permita-me dizer-lhes que, dentro desses 5 acontecimentos, as 3 principais escolas que falam sobre a vinda de Jesus, elas não divergem quanto a esses ocorridos. Elas não discutem o nascedouro do Senhor Jesus, isso é, o milagre da encarnação. Elas não discutem, elas são unânimes quanto a morte propiciatória, redentora, salvífica, necessária, proposital, premeditada, substitutiva de nosso Senhor Jesus. Não discute-se a ressurreição, nem mesmo a ascensão. E pasmem-se, não discute o regresso do Senhor Jesus. Então observe que a discussão sobre a vinda de Jesus, que nós pré-tribulacionistas, e daí você já descobre o meu posicionamento, chamamos de arrebatamento, a discussão é se a igreja será pré, mid ou pós-tribulacionista. Definindo, pré-tribulacionista, como guardasse a palavra da minha paciência, Apocalipse 3:10. Eu te guardarei da tribulação que há de vir sobre a terra. Mid-tribulacionista, Apocalipse 2:10. E tereis uma tribulação de 10 dias. Pós-tribulacionista, tem uma série de referências que falam acerca destes. Sobretudo, fundamenta-se naquele texto que diz: todo olho o verá. Vamos lá. Não discute-se sobre a vinda do Senhor. A discussão, ela é uma discussão terceirizada. Ela é uma discussão paralela.
se a igreja terá a sua vinda, o regresso, a chegada do noivo, do amado da sua alma, antes, durante ou depois da grande tribulação. As três escolas defendem a grande tribulação. As três escolas defendem a vinda do Senhor. Então é só uma questão temporal. Eu tenho amigos que defendem o mid-tribulacionismo. Eu tenho amigos que defendem o pós-tribulacionismo. Eu respeito a defesa destes e estes respeitam minha defesa. Meu pensar por convicção é pré-tribulacionista, isto é, eu acredito que a igreja passará sim por tribulações, aliás, sempre passou e sempre passará quanto igreja. Mas a grande tribulação, artigo definido, a igreja não passará por essa, ok? Isso é um pensar pessoal. Eu sou convicto no meu pensamento e no meu posicionamento. Eu não falei que eu sou irretocável. Eu não falei que eu estou correto. É lógico que se eu posiciono-me deste modo, é claro que eu creio assim, desta forma, e creio convictamente. Mas eu entendo também, à luz da Bíblia Sagrada, que se alguém pensar diferente a mecânica da salvação, sobretudo as duas principais escolas odiernas, que já são desde da Idade Média, mas elas vêm alterando-se, tomando vozes, enfim, que é o tal do calvinismo e o tal do arminianismo, ok? Então, assim, se você não entender a mecânica da salvação, se eu não entender a mecânica da salvação, suas complexidades, eu não serei alguém que perderei a salvação por não entender, e nem os benefícios da mesma. Observe, o meu sistema digestivo, eu não compreendo processualmente como ele processa, mas o fato de eu não entender não quer dizer que o meu organismo não recebe as benesses daquilo que eu alimento-me. Então, assim, respeitosamente, fica a minha palavra. Eu respeito quem pensa diferente. Quem pensa diferente tem argumentos bíblicos para assim pensar. Norteiam suas vidas tendo a Bíblia como sua regra de fé. Então precisa-se necessariamente respeitá-los. Por uma questão de Atos 1:9, como subiu descerá do monte até as nuvens, das nuvens até o céu, eu creio que ele virá do céu até as nuvens e das nuvens até o monte, Zacarias 14:4. Por uma questão de Hebreus 7:12, muda-se o sacerdócio, necessariamente muda-se a lei. Então eu creio sim que o sacerdócio de Melquisedeque, que está na ativa, que na verdade é o sacerdócio de Cristo, Hebreus 7, ficará momentaneamente desativado quando o sacerdócio que hoje está desativado, que é o levítico, o arônico, voltar a uma vez mais ter sim suas valências, quando o sacrifício e o terceiro templo ser reconstruído e reinaugurado. Então, assim, eu tenho minhas convicções. 3 tempos da parábola de Mateus 25, eu tenho minhas convicções. Sinceramente, todos os textos bíblicos que aqueles que pensam diferente argumentam, eu tenho uma resposta bíblica, interpretativa para eles. Sobretudo, Apocalipse 1:19, que eu tenho outro vídeo falando sobre. Eu enxergo o Apocalipse desse modo. Aí você entende se a minha interpretação histórica, preterística, futurística. Então, assim, existem diversas escolas. Mas a proposta do meu vídeo aqui, até porque o nosso canal, ele não é um canal apologético, ele não é um canal que vai verticalizando-se em algumas ideias a fim de levá-los. Jamais teria um canal que terá como objetivo final
verdade final, a última palavra a despeito de todo e qualquer assunto. Eu acho que eu não seria louco bastante para pensar desse modo. Reitero que do outro lado existem mentes pensantes, tementes a Deus, que não fazem um desserviço por pensarem diferente. Porém, preciso dizer também que do lado de cá eu também tenho mentes respeitosas, mentes brilhantes, bem arejadas, cristãos autênticos que pensam deste modo. Mas o fim último do meu vídeo aqui é o que eu vou dizer agora. Eu vim conversando e tecendo esses argumentos aqui no campo das ideias para chegar aqui. Jesus voltará. A vinda de Jesus é iminente e é certa. Eu sei que os céticos e os críticos, aí é uma outra história, os céticos. Eu sei que muitos têm tornado-se céticos acerca do assunto. E até o esfriamento deste amor e até a apostasia destes já era previsto nas Sagradas Letras. Segundo Pedro, capítulo 3, surgirão zombadores que perguntarão: o que tem se feito da promessa de sua vinda? Agora, permita-me dizer-lhes algo. E eu acho que é aqui que está o centro da minha fala. Indiferentemente se você é pré, pós ou mid-tribulacionista. Se você é uma dessas escolas, você pode ter o seu posicionamento se a igreja passará ou não pela grande tribulação. Mas você sabe que Jesus vai voltar, que Jesus virá. Então observe, gente, reitero, não discutimos a vinda de Jesus. Jesus voltará. Ponto. Jesus voltará. Sua promessa é certa. Sua vinda é certa. Os teólogos mais renomados pensam desse modo. Os menos renomados também pensam desse modo. As mentes mais brilhantes e talvez aquelas, talvez um pouquinho aquém, também pensam desse modo. Então a Bíblia salienta-nos. E quanto a isso, nós não negociamos. Não está aqui em pauta, não estamos aqui questionando a sua vinda ou a promessa, porque ele é fiel para cumprir o que promete. 1 Tessalonicenses 5:24. Ainda que sejamos infiéis, ele perdura sendo fiel. Não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. Então nós não questionamos se ele virá. Existem, sim, discrepância no pensar quanto se será antes, durante ou depois a grande tribulação. Mas até mesmo essas mentes que pensam diferentemente, e a Bíblia assim permite que o façamos, até mesmo esses são unânimes, imparciais quanto à vinda de Jesus. Então, se você tem visto, ouvido debates, pensadores, se você tem lido livros, sobretudo teologia pós-reforma, se você tem lido isso e visto que eles divergem naquilo que é terceirizado, eles não divergem naquilo que é primário. Naquilo que alguém pode entender como não essencial, talvez os pensares eles venham divergir entre si. Mas no essencial, no inegociável, que é a vinda de Jesus, todos pensam do mesmo modo. Jesus virá. Termina esse vídeo falando sobre isso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.